Não foi uma flecha o que cruzou o ar. Foi um trovão, um sibilo brutal seguido de um impacto impossível. Um homem que há um segundo defendia orgulhosamente sua muralha, simplesmente deixou de existir. Seu escudo virou estilhaços, sua armadura não serviu para nada. Isso não era uma batalha, era uma execução. Roma conquistava construindo, mas antes precisava destruir. Por que então as muralhas, símbolo de segurança absoluta, se tornaram inúteis? Por que os generais romanos temiam mais o tempo do que o inimigo? E que arma era tão assustadora que valia mais do que milhares de legionários? Para entender, é preciso olhar para a máquina que transformou a engenharia em terror puro. Para Roma, as muralhas não eram apenas pedra e madeira. Eram o maior obstáculo para sua forma de fazer a guerra. Os gauleses, os íberos, os germânicos, os partos, todos acreditavam no mesmo. Atrás de muros altos e grossos, as legiões não podiam alcançá-los. Pensavam que a espada curta do legionário e seu escudo retangular eram inúteis diante de 30 metros de altura e toneladas de rocha. Essa confiança era seu erro mais grave. Cada dia que um exército romano permanecia detido diante de uma cidade fortificada, era uma derrota silenciosa. Não era uma simples espera. Era grão que se consumia, água que escasseava, ouro que se perdia e, sobretudo, moral que se desangrava. O inverno se aproximava. As doenças se propagavam no acampamento e os rumores viajavam mais rápido que os mensageiros. Um general romano não temia o combate frontal, temia o estancamento. Temia o relatório que chegaria ao Senado anunciando que a campanha havia parado, que seu nome estava associado ao fracasso. Para Roma, falhar não era uma opção. Não podiam se permitir guerras intermináveis nem cercos eternos. Precisavam de uma solução imediata, uma forma de tocar o intocável. Uma chave capaz de quebrar qualquer fechadura, por maior que fosse. Dessa necessidade, nasceu uma ideia que mudaria a guerra para sempre. Chamaram-na de balista, uma palavra herdada do grego que significa simplesmente lançar. Mas aquele nome ficava aquém. Aquela máquina não lançava projéteis, liberava uma força que nenhum arco nem catapulta simples podia igualar. Não era madeira disparando contra a pedra, era a física mesma transformada em destruição. O punho de Júpiter feito de tendão, metal e cálculo. Seu segredo não estava na tensão de um arco que se dobra até seu limite. Isso era brincadeira de criança. O verdadeiro poder residia na torção. Centenas de metros de tendões animais e crinas de cavalo, selecionados por sua elasticidade, se retorciam repetidamente dentro de quadros reforçados de madeira e metal. Não se esticavam, giravam, comprimiam, embebidos em óleo para resistir à umidade. Cada giro das alavancas armazenava mais energia, como se uma besta mitológica ficasse presa dentro de um esqueleto rígido. O homem que dominava essa besta era o Valistarius. Não era um soldado comum, era um engenheiro de precisão, um artesão da morte. Um erro mínimo na escultura, uma variação na umidade dos tendões, um cálculo incorreto, e a máquina podia se voltar contra sua própria tripulação. Quando tudo estava correto, o disparo não lançava uma flecha, mas um dardo de ferro de vários metros, ou uma rocha de dezenas de quilos, projetada a uma velocidade impossível. A balista não foi projetada apenas para matar corpos. Seu verdadeiro objetivo era algo mais frágil e mais valioso: a moral. Antes de derrubar muralhas, destruía a vontade de resistir. A balista não nasceu em Roma. Embora os romanos a aperfeiçoassem, sua origem é grega. Para encontrá-la, é preciso viajar séculos atrás, até Siracusa, no ano 399 a.C. A Sicília não era uma ilha tranquila. Era o centro de uma luta brutal pelo controle do Mediterrâneo, e em Siracusa governava um homem consumido pelo medo. Dionísio I não era filósofo nem democrata. Era um tirano paranoico, obcecado com a ideia de ser assassinado,
convencido de que a traição o rodeava por todas as partes. Seu medo tinha fundamento. Do outro lado do mar, crescia uma potência implacável: Cartago. Não queriam comerciar com a Sicília, queriam possuí-la. Já haviam destruído outras cidades gregas, deixando massacres que gelavam o sangue. Dionísio olhou suas muralhas e seus hoplitas, valentes mas insuficientes diante de um inimigo com mais homens, mais barcos e uma paciência infinita para o cerco. Sabia que não podia vencer uma guerra justa. Então decidiu mudar as regras. Dionísio reuniu os melhores matemáticos, engenheiros, carpinteiros e metalúrgicos do mundo grego. Ofereceu-lhes riqueza, proteção e uma pressão absoluta. Fracassar não significava decepção. Significava desaparecer. Durante meses, tentaram construir arcos gigantes, mas a madeira tinha um limite. Então surgiu a ideia que mudaria tudo. Se a energia não vinha de dobrar um braço, devia vir de retorcê-lo. Assim nasceu a torção. O primeiro disparo confirmou o terror daquela revelação. Um projétil capaz de atravessar escudos, homens e muros. A guerra nunca mais seria a mesma. O segredo de Dionísio não podia permanecer encerrado entre as muralhas de Siracusa. A ideia era poderosa demais. Uma vez demonstrada, começou a se espalhar como um incêndio pelo mundo grego. Outros reis a adotaram, outros engenheiros a estudaram, a copiaram e a adaptaram. Entre eles, destacou-se Filipe II da Macedônia, um homem que compreendeu algo crucial. Aquela máquina não devia ser apenas uma arma de cerco. Devia acompanhar o exército em campanha. Os engenheiros macedônios tornaram as balistas mais leves e móveis. Já não eram pensadas unicamente para derrubar defesas estáticas, mas para dominar o campo de batalha. Seu filho, Alexandre, o Grande, levou essas máquinas ainda mais longe. As arrastou através da Ásia, as utilizou contra exércitos persas, contra fortificações consideradas invulneráveis, inclusive contra elefantes de guerra. O impacto psicológico era devastador. Os inimigos descobriam que a distância já não oferecia segurança. No entanto, a arma continuava a ter um problema fundamental. Era brilhante, letal, mas frágil. As cordas de tendões eram sensíveis à umidade, exigiam manutenção constante e artesãos experientes. Era uma arma de gênios, projetada por e para especialistas. Funcionava enquanto houvesse conhecimento, tempo e recursos. Ainda não era o instrumento perfeito para um império que aspirava a dominar o mundo durante séculos. Essa transformação definitiva ainda estava por vir. E quando chegou, não veio de um rei, nem de um filósofo, mas de um povo obcecado com uma única ideia: a eficiência. Quando o conhecimento da balista chegou a Roma, não caiu nas mãos de sonhadores nem de artistas, mas de um povo prático, metódico e obcecado pela repetição. Os romanos não admiravam as armas brilhantes, as dissecavam. Não perguntavam se eram elegantes, perguntavam se funcionavam sempre. E quando puseram as mãos sobre a máquina grega, não se limitaram a copiá-la. Despojaram-na de seu misticismo e a reconstruíram à sua imagem. A primeira mudança foi evidente. Onde os gregos confiavam na madeira, Roma adicionou metal, muito metal. Os quadros de torção começaram a ser fabricados em bronze maciço ou a ser reforçados com grossas placas de ferro. Isso não era estética, era estabilidade. Significava que podiam aplicar mais torção, armazenar mais energia e mantê-la por horas, inclusive dias, sem que a máquina perdesse eficácia. A balista romana não só era mais potente, era mais confiável. Mas o verdadeiro salto não foi técnico, foi mental. Roma padronizou cada peça. Um braço de lançamento, um pino, uma arruela, tudo seguia o mesmo design. Isso significava que uma balista na Gália era idêntica a uma na Síria. Se uma peça quebrava durante um cerco, não havia pânico. Um carpinteiro da legião
Corria ao carro de suprimentos, sacava uma reposição e em minutos a máquina voltava a matar. Os gregos haviam inventado a arma. Os romanos inventaram a logística da morte. O Valistarius romano já não era apenas um artesão isolado. Era parte de uma estrutura militar. Treinado durante anos, calculava distâncias, ângulos e vento com uma frieza matemática. Enquanto o defensor rezava aos seus deuses, ele confiava em números. Com Roma, a balista deixou de ser uma maravilha ocasional e se tornou um instrumento permanente de dominação. Ninguém levou a balista tão longe quanto Júlio César. Quando chegou a Gália no ano 58 a.C., não trouxe apenas legiões. Trouxe engenharia. Para os gauleses, guerreiros valentes e ferozes no combate corpo a corpo, a guerra era um duelo de homens. Não entendiam que estavam prestes a enfrentar uma máquina. Avarico, no ano 52 a.C., era o coração dessa ilusão. Uma fortaleza considerada inexpugnável, protegida por rios, pântanos e muralhas flexíveis de madeira e pedra que absorviam golpes e resistiam ao fogo. Qualquer outro general teria evitado aquele cerco. César não podia. Avarico era um símbolo, e César destruía símbolos. Ordenou a construção de enormes rampas de cerco sob chuva e frio constantes. Enquanto os defensores riam do alto das muralhas, a artilharia romana começou a falar. As balistas pesadas não tentavam derrubar os muros. Sua missão era outra: limpeza e supressão. Cada vez que os gauleses se agrupavam para disparar, uma rocha de 30 quilos voava centenas de metros e explodia contra a Améia, arrancando pedra, homens e esperança. Depois estavam os escorpiões, a versão menor e mais rápida da balista. Disparavam projéteis de ferro com precisão aterrorizante. Não buscavam massas, buscavam líderes. Um homem dando ordens, um grupo tentando apagar um fogo, um defensor levantando a cabeça por muito tempo. Durante 25 dias, sob chuva e granizo, a artilharia manteve as muralhas em silêncio. Quando as rampas tocaram a cidade, a batalha já estava decidida. A balista não havia vencido o assalto. Havia vencido a mente do inimigo. Após cruzar o Rubicão, a guerra já não era contra bárbaros, mas contra a própria Roma. No ano 49 a.C., César chegou a Massília, a atual Marsella, uma cidade de origem grega, rica, fortificada e aliada à histórica de Roma que havia cometido um erro fatal: fechar suas portas e apoiar Pompeu. César não podia deixar uma fortaleza naval inimiga em suas costas, mas Massília não era Avarico. Ali não havia improvisação nem medo ingênuo. Havia engenheiros. Pela primeira vez, a balista romana se encontrou com sua igual. Nas muralhas de Massília havia máquinas bem mantidas, operadas por homens que entendiam a torção tão bem quanto os Valistari de César. Começou um duelo de artilharia aterrorizante. O caçador se tornou presa. Cada disparo era uma loteria mortal de centímetros e cálculo. As balistas maciliotas não apontavam para homens, apontavam para as máquinas romanas, destruindo torres e rampas com impactos precisos. O estancamento atingiu a moral romana. A chave mestra parecia não funcionar. César respondeu como sempre, elevando a aposta. Ordenou construir balistas maiores e concentrar todo o fogo em um só ponto. Não buscou precisão, buscou saturação. Dia após dia, a base de uma torre-chave foi atingida até que a pedra perdeu sua integridade e cedeu. A torre desabou. O impacto psicológico foi decisivo. Massília entendeu que, mesmo frente a especialistas, a vontade e os recursos de César eram infinitos. Com a chegada da Pax Romana, a balista começou a mudar de função. O Império havia conquistado quase todo o mundo conhecido e, paradoxalmente, a paz se tornou o pior inimigo da inovação. As grandes muralhas já não eram alvos a derrubar, mas sim fronteiras a vigiar. A balista, que havia sido o martelo da conquista, passou a ser uma ferramenta de dissuasão. Um único disparo bastava para enviar uma mensagem.
Roma continuava ali, mas o mundo estava mudando. Os inimigos já não se escondiam atrás de muralhas monumentais. Eram rápidos, móveis, apareciam e desapareciam. As balistas, pesadas e complexas, ficavam ancoradas em fortalezas distantes. Quando o perigo surgia, chegavam tarde. A isso se somou a crise do século III. Guerras civis, inflação, perda de artesãos especializados. Manter uma balista era caro. Suas cordas de tendão exigiam conhecimentos que começavam a desaparecer. O exército romano deixou de ser a máquina profissional dos tempos de César. A precisão deixou de ser uma prioridade. Em um mundo caótico, Roma já não precisava de uma arma que acertasse um homem a 800 metros, mas algo mais simples, mais barato e brutal. Assim, a balista começou a ceder seu lugar. A arma que havia construído o império tornou-se lentamente irrelevante. A balista não desapareceu de um dia para o outro. Sua ideia sobreviveu mesmo quando o império já não podia sustentá-la. No Oriente, Bizâncio conservou tratados, planos e saberes que o Ocidente havia começado a esquecer. Ali, a torção continuou sendo estudada, adaptada e transmitida, não como uma arma gloriosa do passado, mas como um conhecimento útil, uma base sobre a qual construir novas soluções. Dessa herança nasceram outras máquinas. O mangonel e o trabuco trocaram a precisão pela saturação, lançando projéteis mais pesados em arcos altos para romper defesas de longe. Na Idade Média, a besta retomou uma lição fundamental da balista. A energia acumulada podia vencer a força humana. Um só homem com o mecanismo adequado podia perfurar armaduras que antes eram quase invulneráveis. Finalmente chegou a pólvora. Com ela, o princípio romano alcançou sua forma definitiva. Já não era preciso torção nem tendões, mas química e metal. Mas a lógica era a mesma. Engenharia aplicada à guerra para economizar tempo, homens e desgaste. A balista havia cumprido seu papel. Não foi apenas uma arma, foi uma ideia. A ideia de que nenhuma muralha é eterna quando a mente humana decide quebrá-la. A balista nunca foi apenas madeira, tendões e ferro. Foi uma resposta ao maior medo de Roma: o tempo. Enquanto outros exércitos colidiam contra muralhas, esperando rendições impossíveis, Roma aprendeu a pensar como engenheira. Onde havia pedra, aplicou cálculo. Onde havia resistência, aplicou sistema. A balista não venceu batalhas por si só, mas decidiu guerras antes que começassem. Silenciou muralhas, quebrou vontades e transformou o cerco em um processo metódico, quase inevitável. Com o passar dos séculos, a máquina desapareceu, mas sua lógica permaneceu. Cada nova arma que buscou encurtar conflitos, reduzir perdas e dominar a distância, herdou algo daquela ideia original. Roma entendeu antes de todos que a verdadeira superioridade não estava na força bruta, mas em converter o conhecimento em poder. E enquanto existirem muralhas, visíveis ou invisíveis, sempre haverá alguém tentando construir a próxima balista. Para os povos que enfrentaram Roma, o cerco sempre foi entendido como uma prova de resistência. A lógica parecia simples. Enquanto as muralhas resistissem, a cidade viveria. Mas Roma não pensava assim. Para os engenheiros e generais romanos, o cerco não era uma luta contra a pedra, mas contra a mente humana. As muralhas não protegiam a cidade, se quem as defendia perdia a vontade de permanecer nelas. A balista se tornou o instrumento perfeito para esse propósito. Não precisava destruir uma fortificação inteira para ser eficaz. Bastava tornar impossível seu uso. Cada impacto preciso, cada projétil que cruzava o ar com um som antinatural, tinha um objetivo claro: obrigar o defensor a baixar a cabeça. Uma muralha sem homens é apenas um monte de pedras. Roma entendeu isso antes de todos. Durante um cerco, os defensores viviam em tensão constante. Não podiam dormir tranquilos, não podiam se concentrar, não podiam se expor nem um segundo sem arriscar a vida.
A balista não disparava de forma caótica. Disparava quando via movimento, quando detectava organização, quando alguém tentava revidar. Assim, cada tentativa de resistência era castigada com uma violência imediata e visível. A mensagem era clara: qualquer ação teria um preço. Este efeito psicológico se amplificava com o tempo. A princípio, os defensores tentavam responder. Depois começavam a se esconder. Finalmente, evitavam até se aproximar das muralhas. A cidade continuava de pé, mas estava cega e surda. Roma não precisava derrubar os muros, só precisava esperar que o medo fizesse seu trabalho. O cerco se transformava em uma espera asfixiante, onde cada dia era pior que o anterior. Nesse contexto, a balista se tornou um símbolo. Não era apenas uma arma, era uma ameaça permanente. Sua presença bastava para mudar o comportamento do inimigo. Em muitas ocasiões, as cidades se rendiam antes que o assalto começasse, conscientes de que resistir significava uma morte lenta e inevitável. Roma havia conseguido algo extraordinário: converter a engenharia em uma forma de persuasão absoluta. No centro dessa guerra psicológica, havia um homem que raramente aparecia nos relatos heróicos: o Valistarius. Não carregava uma espada brilhante nem um escudo decorado. Sua arma era o cálculo. Seu campo de batalha não era a carga frontal, mas a distância. E seu impacto, embora silencioso, era decisivo. O Valistarius não era um recruta qualquer. Era selecionado, treinado e respeitado. Devia entender materiais, tensões, ângulos e distâncias. Sabia como o vento afetava um projétil, como variava a potência de acordo com a umidade das cordas, e como ajustar a máquina para manter a precisão por horas. Um erro podia significar uma máquina inutilizada ou a morte de seus próprios companheiros. Ao contrário de outros soldados, o Valistarius não lutava contra um inimigo visível. Lutava contra silhuetas distantes, contra movimentos mínimos na muralha, contra sombras que se expunham por muito tempo. Seu objetivo não era a massa, mas o indivíduo-chave. Um oficial, um porta-estandarte, um grupo que tentava se coordenar. Cada disparo tinha uma intenção estratégica. Essa precisão transformou a balista em algo mais que uma arma de apoio. Transformou-se em uma ferramenta de controle. Os defensores aprendiam rapidamente que não podiam agir livremente. Cada decisão devia ser tomada sob ameaça. Cada ordem podia ser a última. O Valistarius não precisava matar muitos para ser eficaz. Bastava matar o homem certo no momento preciso. Roma compreendeu o valor dessa figura e a integrou completamente em sua estrutura militar. O Valistarius não era improvisado. Fazia parte de uma cadeia de comando, de um sistema que combinava disciplina, logística e conhecimento técnico. Em um mundo onde a maioria dos exércitos dependia do valor individual, Roma apostou na especialização. Assim, a guerra deixou de ser um confronto de força e se tornou uma aplicação de conhecimento. O Valistarius, invisível para a maioria, representava essa transformação. Não buscava glória pessoal, buscava resultados, e Roma, mais que qualquer outro poder da antiguidade, sabia recompensar a quem entregava resultados. O verdadeiro impacto da balista não se mede em projéteis disparados, mas em decisões tomadas. Generais romanos planejavam campanhas inteiras sabendo que contavam com uma vantagem técnica que o inimigo não podia igualar facilmente. Isso mudava a forma de pensar a guerra. Já não se tratava apenas de encontrar o inimigo em campo aberto, mas de forçá-lo a escolher entre render-se ou sofrer. As cidades fortificadas, antes refúgios seguros, se converteram em armadilhas. Ao se fecharem atrás de seus muros, os defensores aceitavam uma batalha que Roma sabia vencer. Cada dia que passava, a pressão aumentava. A fome, o medo e a incerteza faziam o trabalho que as legiões ainda não haviam começado. Quando finalmente chegava o assalto, a resistência era mínima. Esta superioridade técnica também teve consequências políticas.
Roma podia projetar poder sem necessidade de ocupar cada território de imediato. Bastava demonstrar sua capacidade destrutiva para dissuadir rebeliões. A balista se tornou uma ferramenta de controle imperial. Não sempre disparava, mas sempre estava presente. No entanto, essa dependência da tecnologia também criou uma vulnerabilidade. A balista exigia manutenção, conhecimento e recursos. Em tempos de estabilidade, isso não era um problema. Mas quando o Império começou a se fragmentar, essa complexidade se tornou um fardo. Sem engenheiros capacitados e sem uma logística sólida, a máquina perdia sua vantagem. Ainda assim, durante séculos, a balista permitiu a Roma impor sua vontade de forma sistemática. Não foi a arma mais numerosa nem a mais famosa, mas sim uma das mais decisivas. Representou uma nova forma de pensar a guerra, como um problema técnico que podia ser resolvido com design, planejamento e repetição. Quando a balista deixou de dominar os campos de batalha, não foi porque havia falhado, mas porque o mundo havia mudado. As guerras já não eram travadas principalmente contra cidades fortificadas, mas contra povos móveis, incursões rápidas e ameaças imprevisíveis. A precisão cedeu lugar à saturação. A elegância técnica foi substituída pela brutalidade simples. Mas a ideia central da balista sobreviveu. A noção de que o conhecimento podia multiplicar a força humana se manteve viva. Cada nova máquina de guerra herdou algo dessa lógica. Desde a besta medieval até a artilharia moderna, o princípio foi o mesmo: armazenar energia, liberá-la de forma controlada e dominar à distância. Roma entendeu algo fundamental que muitos esqueceram. As guerras não se vencem apenas com valor, mas com preparação. A balista foi uma expressão dessa filosofia. Não foi a arma mais visível, mas sim uma das mais influentes. Seu legado não está nos restos arqueológicos, mas na forma como mudou a relação entre tecnologia e poder. No final, a balista não caiu junto ao Império. Transformou-se. E cada vez que uma muralha deixou de ser suficiente, sua sombra voltou a aparecer.